Então iniciamos mais um RaízCast na nossa 7ª temporada, hoje o 5º programa. Para você que está nos vendo aí pela primeira vez, assistindo, ouvindo, o RaízCast eu sempre falo, um programa que iniciou pequenininho, com o intuito muito de ouvir história de empreendedores. Confesso para vocês que eu queria, na verdade, me inspirar em empreendedores. Confesso para vocês que, ao mesmo tempo, eu queria aprender com empreendedores também. E o ponto principal, fazer network. Pode ter certeza que quem vai nos acompanhar no programa de hoje vai aprender muito sobre empreendedorismo, sobre direito e várias outras coisas. Esse é o intuito do RaízCast. Você, nesse momento que está na estrada, ouvindo, ou você que está aí na TV nos assistindo, pode ter certeza que durante esse período de 1 hora vai aprender muito junto comigo ao nosso convidado. Mas, como é de praxe, não sou eu que apresento. Quem se apresenta é o próprio convidado. Bem, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É com muita alegria que eu recebi esse convite de estar aqui no RaízCast, um programa que eu assisto. E realmente é o que tu falou, né? É de empreendedorismo, é de movimento, é de conquista, é de fazer. Meu nome é Ricardo Siqueira. Eu digo que eu sou advogado por uma coincidência, porque toda a minha família é de empresário. Eu também tenho algumas empresas, mas hoje, atualmente, eu estou colocando foco somente no meu escritório. E vocês vão esperar que tudo, menos um advogado, porque eu não consigo ter esse estereótipo de advogado. Eu não consigo nem falar de direito. Falo muito pouco de direito. Então, o que eu posso dizer para vocês é que nessa minha jornada foi de muita preparação, né? Que conta muito pouco, 5 especializações, mestrando, nunca parei de estudar. Mas isso nada importa se tu não tiver ação. Porque quem faz a diferença é quem faz. E fala muito pouco. Para mim é dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Começando, né, desse princípio, eu vou fazer a primeira pergunta, que está dentro da minha pesquisa que aqui em Santa Maria eu faço no RaízCast. Quem era o Ricardo na infância? O Ricardo na infância era aquele menino que tinha aquele bichinho carpinteiro. Eu sempre falo, bichinho carpinteiro, aquela coisa que está sempre mexendo, que está sempre olhando, que está sempre buscando, sempre em volta do pai, que era empresário, sempre com um carinho da mãe. Então era aquele jovem inquieto, né? E que teve que retirar algumas coisas de ti, porque eu sempre digo que quando tu começa a estar no mundo adulto, muito mais do que acrescentar conhecimento, tu precisa retirar algumas coisas de ti e ficar livre dessas amarras, estereótipos, questões societárias e familiares. Eu era esse menino que tinha esse bichinho carpinteiro, querendo me mexer sempre. Esse guri nasceu aonde? Santa Maria, sou filho aqui da nossa aldeia, Santa Maria. Sabia que mais de 80% dos empresários que eu entrevisto aqui não são de Santa Maria? E eu cheguei a um consenso dentro da pesquisa, e até para quem está chegando a primeira vez, eu vou falar qual o consenso que eu tenho sobre Santa Maria, mas eu queria saber a tua visão. Por que tu acha que mais de 80% dos empreendedores não são de Santa Maria? Olha, isso é algo que eu me pergunto bastante. Fico muito feliz que eu tenho grandes amigos empreendedores que vêm para a nossa cidade, porque no momento não é minha, no momento que as pessoas vêm para cá, ela vira nossa. Mas eu não sei responder essa pergunta, talvez por essas questões da universidade, do exército, do funcionalismo público, isso daqui a pouco tira essa vontade de empreender. E quando eu era menor, a família sempre falava assim, faz um concurso, vamos fazer um concurso, porque tem todo esse critério da sociedade aqui em torno. Quem sabe pode ser isso. Mas eu fico muito feliz. Vou te dizer que a resposta é essa mesmo. Santa Maria ela tem uma mentalidade muito dessa questão do concurso, do funcionalismo público, da questão do estudar. E isso vem a mentalidade de retirar o empreendedorismo, de focar-se em carreira, ou carreira militar, ou carreira do funcionário público. Então, conforme eu tenho conversado e passado o tempo, é isso aí. Isso prejudica muito a nossa Santa Maria, e eu não estou falando mal aqui da questão do funcionalismo público, não é nada disso. Prejudica a Santa Maria no crescimento por falta de empreendedores, por falta de visão, por falta de ter um conhecimento que
tudo que gera riqueza numa cidade é através do empreendedorismo, né? E o próprio Raízcast, eu venho com isso para batalhar nisso, para as pessoas entenderem que o país só vai crescer através do empreendedorismo. Quanto mais pessoas empreender, mais crescimento tem no nosso país. Mas eu quero voltar lá de novo. O Ricardo, no colégio, como era o Ricardo no colégio? Olha, o Ricardo no colégio é aquele menino que estava com os amigos, né? Eu digo para ti, né? E isso eu percebi estudando muito. Quando você nasce, tem instalado 2 chips em ti. Um primeiro chip da família, que o que a família diz? Tem que ser bom. Você tem que ser bom. E depois tem um segundo chip, que é o do colégio, que é da sociedade. O que tu se lembra do colégio? Vai dizer que alguém se lembra da fórmula de matemática, de Bhaskara, a fórmula de química. Cara, tu vai se lembrar dos teus amigos e vai se lembrar do futebol. Eu duvido alguém se lembrar das cadeiras, das matérias, exatamente isso. Então eu digo para vocês que quando tu se instala esses 2 chips na tua mente, no teu inconsciente, e tu vai pro teu mundo do trabalho, tu tem que tirar esses chips. Porque aí tu vai pro trabalho para ver os amigos, dar risada, e vai para querer ajudar os outros. E o líder, o empreendedor, ele sempre tem isso, ele quer ajudar os outros. Quer ajudar por assistencialismo. E essa é a grande virada. Quando ele perceber que o assistencialismo ele é ruim para si e para o colaborador ou profissional, realmente ele vai fazer diferença nesse mundo. Mas tu fugiu da minha pergunta. Eu quero saber como era o Ricardo, eu vou ser bem específico. Comportamento na sala de aula. Comportamento na sala de aula, eu era o rapaz que sentava no meio, nem no fundo. Ele já saiu pela tangente de novo. Ele nem no meio, fundo, nem na frente. Eu me dava com as pessoas, eu era muito imperativo, eu tinha um movimento muito para fora. Estudei minha vida inteira no Santana, um colégio de freira, então sempre fui um bom moço. Depois, no 2º grau, eu conheci o Centenário, que era outra escola boa, e quis ter uma experiência no Maria Rocha. Tive meio ano no Maria Rocha, na época do governador Colares, que teve nós passamos, acho, janeiro e fevereiro estudando naquela época, que era o critério rotativo, tinha uma questão assim. E então eu estudei nesses 3 colégios e foi uma alegria, mas no colégio eu vou te dizer uma coisa, nunca foi algo que me deixou feliz, que eu tive vontade de estudar. Eu achava um ambiente que para mim não servia. Sabe que nessa pesquisa que eu tenho, começou com a pesquisa de Santa Maria, né? Que bate que 80% dos empreendedores não são de Santa Maria. E a segunda pesquisa, para mim entender como é o perfil, desde da infância, até para ajudar os pais que estão nos assistindo aí, para entender o seu filho, né? Esse perfil. Porque o perfil do empreendedor, aquele que está a milhão, o cara que está criando, que faz, é um perfil a milhão no colégio. Isso. Que é o líder de turma, que é o cara que você estava no fundo, que é o cara que estava a 1000. E a primeira resposta tu foi no meio termo. E esse teu meio termo da primeira resposta bate com hoje que tu é. Às vezes linka para o empreendedorismo, às vezes linka para o jurídico, e tá tudo certo, tá nesse meio do caminho, interagindo. É a leitura que eu faço hoje. E agora eu vou dar uma experiência então no colégio que isso é interessante. O colégio foi a primeira vez que eu quebrei. Foi a única também, né? Que eu quebrei. Eu estava na 8ª série no Colégio Santana e queria comprar os meus brinquedos. Meu pai não me dava, embora minha família sempre teve condições. Então eu não posso reclamar que eu vim de baixo. Meu pai sim veio, mas eu não. Eu sempre tive condições, meu pai sempre conseguiu me dar tudo. Só que ele fazia eu suar para ter. Ele não ganhava, eu tinha que ter. E eu resolvi vender picolé. Fui na Milk Money na época. Fui lá, os caras olharam, mas tu aqui não, eu quero trabalhar. Peguei a carrocinha de picolé e comecei a vender. Vender. Daqui a pouco eu vi uma venda num bairro mais afastado. Pô, mas aqui tem picolé, eu posso comprar o picolé daqui, vender. E eu não quero mais trabalhar para Milk Money. Fui lá e comprei os picolé. Pô, e ganhava dinheiro e comprava mais picolé, ganhava dinheiro e comprava mais picolé. Ia no colégio, que na época era dos playboys, né, com isopor, não me importava dele vender picolé. E aí, Rodrigo, comprei picolé. Olha, eu só comprava picolé na minha vida, eu acho que eu queria ser o... Milionário. Queria ser o milionário, até que um dia faltou luz na minha casa. Prejuízo veio. E perdi tudo. Meu pai ficou com pena, me deu o carrinho, mas falou assim, ó, parabéns. A iniciativa. A iniciativa, você trabalhou, você teve, só que nem eu te ajudei a pensar nesse problema que faltou luz. Então isso é uma curiosidade.
Mas... Primeiro negócio que tu conseguiu quebrar na história e aprendeu, teve lição. E aprendi. Sabe que isso é muito legal de ver, porque muitas vezes, a gente sabe que todo mundo tem uma história, né? A maioria dos empreendedores tem história que vem mais da dificuldade, poucos podem dizer que, vamos dizer assim, que é um privilégio de não ter passado. Hoje eu vou dizer para ti que os meus filhos não vão poder contar histórias de sofrimento, daquela coisa, né? Porque a gente sempre batalhou. Inclusive a Nicole, agora na formatura dela, ela botou uma frase muito legal. Ela botou uma frase que ela disse, um agradecimento aos meus pais que debaixo do sol, trabalhando debaixo do sol, ajudaram ela a se formar na sombra. Então eu achei muito coerente, sabe, da parte dela, do que ela fez, sabendo o quanto a gente se esforça para ela estar lá na ponta, mas os nossos filhos sempre foram regrados, porque 16 anos terminava a questão mesada, era obrigado a trabalhar junto às nossas empresas. E eles sempre aprenderam, tanto é que a Nia agora ela se formou, passou a beta, tudo aí, mas ela tem um contrato comigo até abril de me dar essa força, nesse crescimento que estou hoje no mundo virtual, nesse meu foco, nesse core business, né? Ela está junto me ajudando a coordenar esse momento e esse processo para depois seguir a carreira dela. Então tu vê que por mais que ela tá com a formatura, com a paixão, tu viu, ela já está destinada àquilo. Sim. Não, quer fazer? Não, é isso. Ela determina, é aquilo que ela vai focar. Mas ela sabe que ela tem um comprometimento com a família e nesse momento ela me ajuda muito, ajuda a mãe dela, nos ajuda nisso aí. Então é uma história que, né, não passei sofrimento, não. Mas eu busquei, fiz por merecer e eu vejo nesse teu caso. Por que eu citei isso? Eu vejo mesmo no teu caso. Embora a família dar uma condição, porque nem todo mundo precisa ter uma história triste. Sim. E tu soube valorizar nesse ponto e a pessoa que chega hoje. Porque na vida eu acho que é a honestidade, é a simplicidade, é o saber. O que mais vale no ser humano é o ajudar, né? Essa é a grande importância. Mas vamos lá, daí terminou a questão colégio, o que tu olhava? O que eu quero fazer? Foi fazer jurídico porque o pai falou, porque tu quis? Como é que foi? Como eu te disse, eu não me conectava com as questões do colégio, com aquele conteúdo que para mim, sinceramente, onde é que eu vou ocupar isso? Não era um conteúdo que eu ia ter uma vivência, eu gosto de um conteúdo que eu vou poder usar ele. E digo assim para vocês, hoje, claro, é necessário, mas a grande maioria a gente não tem uma vivência, uma utilidade para aquele conteúdo. Mas foi importante aquela jornada. E aí vimos amigos fazendo, meu pai com 5 lojas na época, empresário, e eu vou fazer direito. Fiz direito. E na faculdade já começou aquela questão, né? Vou fazer concurso para juiz. E eu falei, não, vou ser advogado. Aí eu me juntei com o pessoal que queria ser advocacia lá. Eram mais 4 colegas. E nós já começamos a trabalhar a nossa cabeça para ser advogado. E aí sim lá eu comecei a trabalhar muito a questão de movimento estudantil, fui presidente de DCE, fui presidente de DA, fui toda a minha jornada presidente de DCE e DCA. Nós éramos conhecidos na época como os direitosos. Por quê? Porque a gente não entrava em pautas políticas, nós entrava em pauta para economizar, para baixar a mensalidade, para melhorar a nossa qualificação, não entrava em pautas sociais tanto, né? Então a gente tinha um apelido na época, né? E eu não digo que eu sou da direita ou da esquerda, eu sou um pouco mais conservador, tenho a minha medida, mas também não sou burro. Eu sei quando a direita faz coisa errada, e também sei quando a esquerda faz coisa errada, e também sei quando ela faz uma coisa boa. A gente também não pode colocar selos, é ruim e é bom, e só isso. Então é isso que eu fui na universidade. Era esse, e é o que tu é hoje, né? Mas eu quero fazer uma pergunta falando, a pessoa que tu é hoje. Tu vê que nessa tua formação, em algum momento, tu pensou em empreender, tu pensou em negócio, tu pensou em mudar a carreira ou não? Bom, a partir do que eu fui agora, é isso que eu vou fazer e... Realmente, isso faz uns 7 anos atrás, eu procurei fazer alguns estudos em alguns lugares e eu consegui descobrir algo que mudou meu destino, que eu não era advogado. Quando a pessoa me falou isso, tu não é advogado, tu é empresário, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vou largar o direito, o que eu faço? Eu entrei em crise. E essa pessoa que é um mentor, é um grande amigo, um mentor, falou assim pra mim, e não falou nada no momento, deixou eu pensar. Daqui a pouco fiz uma consultoria, conversei com ele novamente e falou assim, não, mas quem disse que tu não pode ser empreendedor no direito? Quem disse que tu não pode ter mais escritórios? Quem disse que tu não pode fazer isso? Tu não formula modelos de negócio para várias pessoas? Te transforma, refaz. E aí eu deixei de ser aquele profissional autônomo e comecei a buscar equipe e trazer um escritório jurídico com pessoas e também administrar como empresa e não como advogado. O pessoal da UB que me perdoe.
São muito mais fixos no critério de advocacia. Mas eu tenho uma visão totalmente hoje de empresário do ramo do direito. Eu vou falando na questão de empresário do ramo de direito. Gosta de comer sushi ou não? Sabe que lá em Porto Alegre eu entrevistei... Mas que coisa boa que você serve aqui, tia. Tu viu isso aí? O pessoal fica curioso para saber o que é. Não bom? conta. É bom? Não conta. Nessa hora eu não sei se deixa o pessoal curioso. Só quem vem aqui vai entender o que serve nessas canecas aqui. Falando nisso, até essa caneca eu vou te dar de presente. Muito obrigado. Isso é um presente. Fica para ti que é do nosso parceiro. É o nosso parceiro. Eu até gosto da frase. Tu viu a frase que diz nela, né? Onde a essência é raiz e a conversa é de verdade. E isso realmente é uma frase que nós botamos porque a essência, a raiz é o que eu quero extrair das pessoas aqui e a conversa é de verdade mesmo. Não podemos mentir, temos que falar a verdade e é isso que vai conectar com as pessoas. E o que é a verdade? Vamos lá. A verdade é a força da vida. Nós conversamos uma vez, né, Rodrigo, que quando tu busca a etimologia das palavras, e a etimologia da palavra grega da verdade quer dizer o quê? Força da vida. Então quando tu fala a verdade, na verdade tu tá te colocando na força da vida, indo para frente. Então, quando tu pega essa questão da origem, ainda mais do grego, tu começa a medir as palavras, porque tu começa a se transformar dentro de ti mesmo. E essa caneca é um presente do nosso parceiro da Estilos. Obrigado, deixa eu tomar de novo que é bom. E é muito legal, muito personalizado a Estilos hoje, então eu indico para todo mundo quando quiser fazer um brinde. E não tem, né? Dentro do segredo que tá das vendas, eu sempre falo para as pessoas, ou para qualquer negócio que tu vai preparar, qualquer presentinho que tu dê para a pessoa, qualquer coisa a mais, é um de valor, né? Eu trouxe porque lembrei de ti. Exatamente. Aí o cara, não interessa o que é, né? Então a Estilos está ali para vocês fazer os brindes para a empresa de vocês, para entregar para as pessoas. Mas falando de sushi, eu vou te entregar aqui então um bônus de desconto lá da Shinsei, que é o nosso parceiro. Todas as terças-feiras eu como um sushi lá, deixo o pessoal na vontade, publico. E convido também a todos vocês que estão nos assistindo aqui para ver o episódio do Raiz Cast de Porto Alegre, que eu entrevistei o dono do Sushi by Kleber, que agora é o Sala. Eles têm só naquele local mais de 15 anos e a história dos paulistas que vieram aqui desafiar os gaúchos para comer sushi. Foram uma das primeiras empresas do estado a colocar sushi. Convido a todos para dar uma olhada. Me lembrei dele agora, tá dando sushi aqui. Obrigado. Então, em Santa Maria, Shinsei, né? Tá aí, eu sugiro quando tu for lá pegar, pega o sushi no copo. Já comeu sushi no copo? Não. Então, tá aí o desafio para ti, sushi no copo. Tá ótimo. Deixa eu perguntar, Ricardo terminou formação, como o Ricardo conheceu a dona, a patroa? Como é que foi a história? Bianca, é uma alegria, né? Assim, sempre se fala, né? Quando tem um grande homem, tem uma mulher do lado, ou às vezes até na frente. A minha mulher tá na frente sempre. Eu digo que ela é uma pessoa que me apoia, que me dá tranquilidade com os meus filhos, é uma parceira de vida. E enquanto eu sempre falo, e ela também fala isso para mim, enquanto a gente for útil e funcional um para o outro, a gente vai estar junto, né? Porque quando a gente tem uma esposa, a gente tem uma sócia, né? De vida. Uma sócia para os negócios, uma sócia para o amor, uma sócia para criar nossos filhos. É uma sócia. E quando ela te apoia e tem sanidade, porque é importante que o homem e a mulher tenham sanidade, para olhar, às vezes a mulher tá ruim, tu pega e fala assim, para com isso, daqui 2 dias nós vamos estar dando risada disso, dá aquele sorrisinho, dá aquela quebra e segue. Eu vou te dar então um presente para te levar para ela e fazer uma média, para ti lá um almoço no Arrivo 78, então. Eu sei que vocês vão muito para aquela região ali, então já fica aí o almoço para ti lá no final de semana, no sábado. Vou dizer aqui, ó, eu que registrei essa marca, eu adoro eles, o Júnior, a esposa, eu adoro eles, eu registrei essa marca para eles. Olha que interessante. Eu vi a construção lá do restaurante, né, então é fantástica a história deles e vale muito a pena ir lá, é muito bom. Que bom, vou ter um descontinho mais com eles lá. Não, esse tu vai ganhar, esse vale um almoço lá pro casal. Ótimo, ganhou. Eu ganhei, ganhou. Já vou sempre lá, eu vou ganhar. Então vai chegar que lá. Ótimo. Mas é isso aí. Como é que é a questão hoje, família, os filhos, são 2 filhos? São 2 filhos. Pô, questão dos filhos, eu sou o pai que acorda e fala, acabou o check-out, vamos arrumar a cama, organize o quarto, vamos acordar cedo, vamos viver. Eu tô sempre trabalhando eles, né? Tô sempre fazendo perguntas, tô sempre brincando, tô sempre
dando algo que eles possam levar para a vida. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar muito isso com meus filhos. Uma época, quando eles eram muito pequenos, a minha esposa falava, ai, mas tu não fala muito com teus filhos. Eu falei assim, mas eu não consigo me comunicar muito com os bebês. Mas eu sei que quando eles crescerem, eu vou conseguir vou ser um pai diferente e melhor, porque tu sabe, né? Cada fase da vida tu tem que ser um pai diferente. E às vezes tu se encontra naquela fase com a maturidade e com aquele filho querendo te ouvir. E aí tu tem que dar aquela atenção, né? Tem que dar aquela atenção, estar no aqui e agora. Porque às vezes tu tá no trabalho pensando em casa, e às vezes tu tá em casa pensando no trabalho, e tu nunca tá onde tu deve estar. Então esteja aonde tu tem que estar. O que tu, aproveitando, falando muito dessa questão, assim, o que tu enxerga nos teus filhos hoje? Qual é a tua cobrança hoje para eles sobre o estudo, sobre a visão, ser empreendedor? Eu tô jogando desafio agora. Ser um empreendedor, não, tem que estudar para fazer um concurso e se garantir. Qual a tua visão com os filhos hoje? A visão dos meus filhos é que eles têm que se preparar. Eles estão num momento de maturidade. É que nem quando chega um formado em direito lá no escritório, recém-formado, e ele fala, agora eu sou advogado. Ou chega na tua empresa, agora eu sou empresário. Não, calma, tu não é nada ainda. Porque tu não realizou nada ainda. Tu tem que usar a empresa para se preparar. E quando tu tiver uma história, aí sim tu vai ser alguma coisa. Então os meus filhos, eu estou preparando eles. Estou tentando ter essas questões de afeto, de namorado, o mais longe possível. Porque a gente sabe, a gente é jovem, a gente tem aqueles namorico pequeno que serve só para nos distrair. Eu acho que tá falando pai ciumento aí. Não é pai ciumento, não, mas assim, em regra geral, é isso. Com certeza. Em regra geral. Tu eu sei que não. Mas, em regra geral, tu tem que ter o critério de preparação. Dos 15 até os 35, ter maturidade, trabalhar, buscar estudo, buscar conhecimento para ti ter aquele teu core business com 35, 34, e nisso aqui, se eu me dedicar, ninguém vai ser melhor que eu. E depois, com 35, que é muito jovem, com 40, tu vai só cartear, tu vai só brincar, tu vai só realizar. Quem de nós, e eu fui educado de maneira diferente, eu não gostaria de voltar e fazer tudo de novo. Então eu faço isso. Eu quero preparar eles para a vida, para eles possam ter decisões importantes na mão. Mas é o pai ciumento ou não é o pai ciumento? Eu não sou ciumento, tio. Eu acho que eu vou ser um... É que ela ainda tá nova, né? Ela é nova, ela tem 13 anos. Isso. Mas sabe que eu não me preocupo com isso, porque isso é a vida. A vida te mostra isso. Se tu se preocupar com isso, tu vai estar se ocupando por uma coisa que não faz sentido. É a vida. As pessoas perguntam pra mim, 3 filhas, cara, tu não sofreu? Eu digo, não. Eu vou te dizer que é a mesma coisa, é a vida, cara. Elas sabem da responsabilidade delas, elas vão aproveitar a vida delas, elas vão passar todas as fases que elas têm que passar, e o ciclo da vida vai rolar. Não adianta, não tem outras. Cabe a mim somente educar. Exatamente. E a eles, né, fazerem... E o jovem, ele tem que buscar qualificação. Ele tem que trazer conhecimento dos 15, 20 até os 35 anos. Buscar conhecimento técnico. Se encher de questões históricas, para que quando tu chega naquela idade, tu chega com aquela maturidade, mas com conhecimento, com propriedade de falar de um assunto. Agora nós vamos entrar no assunto, falar em empreender, sobre o teu escritório, a tua visão hoje como empresa, e as empresas que tu trabalha também, e o que tu traz para nós de experiência com esses empresários, que eu sei que tu tem grandes empresários hoje, o escritório trabalhando para grandes empresários, e é muito legal trazer essa experiência. Mas antes disso, eu quero dizer que esse aqui é um presente para ti, para levar para a patroa lá, pode ser hoje à noite, abrir, né, comemorar, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, vamos comemorar hoje. Então, da Domus Meia, acho que tu conhece a vinícola, né? Ah, conheço, é de um grande amigo, Wesley, e eu tô sempre lá, e quem não provou, essa espumante, ela é espetacular gelada, ela é muito boa. Hoje eu vou abrir. E tu sabe que agora o novo pacote para 2025, o Raiz Cast, ele vai ser uma caixa personalizada da Domus Meia, mas a caixa Raiz Cast, com um vinho produzido da Domus Meia, Raiz Cast. Então vai ter um vinho Raiz Cast com uma espumante Domus Meia de presente para quem chegar em 2025. Vai ser a nova novidade que vem aí. Vamos lá, empreender. O que tu torna hoje a dizer, não, meu escritório de advocacia, ele é
um empreendimento, ele é um negócio, é essa visão que tu tem. Por que eu falo isso? Porque é muito problema hoje as pessoas se formarem advogados, dentistas, essas profissões, e não entender que os escritórios não deixam de ser um negócio. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão é que eu estou num processo de metanoia, que se chama novamente. Uma transformação muito grande. Então a gente precisa fazer escolhas. E quando a gente busca escolhas superficiais, a gente é superficial. Hoje eu tento trabalhar com empresários que realmente querem mudar. Aquele empresário que não quer mudar, claro que eu continuo com ele, mas eu sei até o limite que eu posso ir com ele. Porque sempre existe uma primeira causa para tudo. Um processo judicial é uma agressividade, é alguém sendo agressivo contigo. Uma demanda é alguém sendo agressivo contigo. Existe uma causa para isso. E quando tu consegue entender aquela causa e tratar teu cliente, tu consegue dar uma solução que na maioria das vezes não é jurídica, é comportamental. E tu vai colocando um cliente na linha. Como eu chego, a primeira vez que eu falo com um cliente, eu falo assim, tu quer fazer a coisa certa ou tu quer fazer a coisa errada? Aí quando ele me fala que quer fazer a coisa certa, eu falo assim, que bom, vai ser um prazer trabalhar contigo. E aí nós vamos começar a construir uma nova pessoa. Até porque, né, Rodrigo, eu sou bacharelando em ontopsicologia, então eu agrego um pouco desse conhecimento técnico, né, de entender a causa dos problemas, que não é jurídico, a causa nunca é jurídica. A causa é sempre uma coisa primária, uma primeira causa lá atrás. Qual o curso bacharelando em ontopsicologia? Explica para nós ali, para quem está vendo, nos ouvindo, o sucinto, o que é a ontopsicologia? Onto é ser. Mas se tu colocar ele no particípio presente, é ente. Ente é o ser realizando. Então é o ser realizando. Psique é lógica, é alma, e ontopsicologia é estudo. Então eu estudo da lógica do fenômeno do ser atuando. É difícil compreender. Tá um nozinho, mas o que eu entendo é o ser humano, a maneira de estudar o ser humano, comportamental, maneira, seria esse sentido? Vou te dar um exemplo aqui, bem para te poder compreender. Que digamos que é um primeiro cenário da psicologia. Tu vai no local, aí tu vê aquela pessoa agitada, nervosa, tranquila, às vezes mal ajustada, às vezes picotando papel. Essa pessoa, tu vê, olha, se o empresário parar e começar a observar as pessoas, tu vai ver se essa pessoa tá nervosa, essa pessoa não tá bem. Se ela não tá bem fora, como é que ela tá dentro? Ela tá bagunçada também. Então, se o empresário e nós começarmos a parar e observar esses fenômenos, a gente tem capacidade de fazer escolhas corretas. Vou te dar um exemplo na hora de questão. Onde é que começa o direito do trabalho, Rodrigo? Aqui dentro. Porque se alguém fez uma coisa errada, fui eu que escolhi a pessoa. Então a primeira causa, o que tem dentro de mim que me fez escolher essa pessoa que hoje está me agredindo? Então a gente busca a primeira causa das coisas. Né? Mas eu digo relacionamento. No relacionamento, tem que ver por que tu iniciou. Por exemplo, existem pessoas que separam, isso é vida. Ontopsicologia é vida. Separam porque eu não quero mais tu, eu não quero mais você. Aí separa, pega outra mulher, separa de novo. E depois pega outra mulher, separa de novo. Quem é o problema? Quem é o problema? Quem é que tem que buscar essa primeira causa? Por que eu escolho sempre esse perfil de mulher? Por que eu escolho esse sempre... Por que eu tenho sempre esse mesmo problema? Por que isso? Deixa eu te buscar essa primeira causa. Mas eu estou iniciando a ser recém, Rodrigo. Mas o que eu posso te dizer da ontopsicologia que antes eu tinha um resultado? E hoje eu tenho resultados totalmente diferentes. Quanto tempo é o curso? De o bacharelado? O bacharelado são 4 anos e meio. Tu tá em que fase? Eu tô num ano, primeiro ano. Primeiro ano. Mas já como todo advogado, lê bem e já tá mais preparado, né? Senti. Gostou, principalmente. Não, quem entende a psicologia vai entender o que eu tô falando. A gente precisa sentir. A gente precisa sentir. Não com esse cérebro aqui, mas com esse cérebro aqui. Esse é o grande segredo. Uhum.
O que tu vê hoje, traz para nós, assim, no mundo do empreendedorismo, que tu acha uma grande lição que tu aprendeu com um dos teus clientes hoje, que tu vê e é uma lição que tu, poxa, isso eu tenho que repetir, isso eu tenho que passar para as pessoas? O que eu aprendo demais, assim. Eu falo para alguns clientes meus que eu deveria pagar eles, não eles me pagar. Eu aprendo todo dia. Hoje eu estava aqui com o professor Wesley, toda manhã, aprendi muito. O que eu vejo que tem uma característica no líder, no empresário, que realmente faz, o líder vê, Rodrigo, o líder vê e faz. Ele não terceiriza. Ele não deixa para amanhã. Ele vê e ele faz. Ele tem aquela ação, ele tem aquela questão que é uma palavra tão simples. Mas se tudo que tu pensar, tu fizer, vai acontecer. E a tua mente ela é tão poderosa, ela te leva em tantos lugares. Tu vai para tantos lugares com a tua mente. E se tu tiver o discernimento de trazer ela para a sanidade e colocar um caminho para realizar, essa é a diferença. Então, o que eu vejo com os grandes líderes? Que eu frequento muito ali, o Recanto do Maestro, eu vejo com o professor Argento. Um cara quieto, tranquilo, o grande empresário, ele vai lá e faz. Outros professores, vou colocar ele porque para mim ele é uma referência. Eles fazem. Eles não falam nada. Eles vão lá e fazem. Quando tu vê, pô, mas o cara já fez. Ele não fala nada, ele só faz. Quando tu fala muito, sabe o que acontece? Dá aquele relaxamento. Eu falei, eu sou bom. Que coisa boa. Não fala, faz. É ação, né? É ação. O mais importante de tudo é ação. Falar em ação, até vou te dar um outro presente, que tu gosta de andar arrumado aí. Meu patrocinador oficial, inclusive quando eu coloco postagem, o pessoal fica rindo, eu não sei porque que eles riem. Eu digo, hoje é dia de cortar o cabelo. Olha, tu também tá rindo, né? Toda pessoa ri, mas você careca é difícil, é uma arte, ser careca é uma arte. Então vou te dar o presente aqui da La Máfia. Um corte de cabelo, uma barba feita, né? Feitoria profissional lá no Vita Center. Lá, já fui lá, sim, já fui cliente lá. Vou lá vai ser cliente agora, vai ter que voltar. Vou de novo, já sou cliente deles. Mas agora tu mudou para outro prédio, não chegou aí na La Máfia? Não, eu não, já fui na Vita Center, eu levei meu filho lá. Ele cortou lá. E eu não sabia que eles têm lá embaixo, lá perto da Venâncio, lá embaixo. Eu sempre fui cliente, desde que ele abriu no Vita Center, porque a facilidade, estacionamento gratuito, isso. Então eu tô sempre ali. E os guri, os barbeiros ali, eu já tô enquadrado com eles ali. Então ali eu fiquei. Ali é a minha casa agora, para toda semana, para cortar o cabelo e fazer a barba. Sim. Então tá um presente para ti ir lá visitar lá o Hugo lá e a gurizada. Eu vou iniciar com uma sequência aqui, Ricardo, de perguntas que vem ali. Vou te dizer que isso aqui vem de outro advogado. Hein? É a Nicole que faz para mim agora. Nós temos entrado nessa parte, uma parte para aproveitar muito técnica dos nossos convidados. Sim. Eu não sei se tu percebeu, mas nós dividimos o bloco, a gente divide em 3. Começa contando a tua história, a infância, essa conexão para entender, família. Aí nós entramos para falar sobre empreendedorismo. E aí vem esses temas técnicos para nós aproveitar e aprender, é o que eu falo, né? Falar de direito, tá, mas vamos lá. Vamos ver o que ela aprontou aqui. Nem eu li ainda. Vamos lá. A primeira. Como você percebe a evolução do papel do advogado no ambiente corporativo, especialmente para empresas que buscam um parceiro estratégico como o Siqueira Advogados? É como eu disse, se tu fizer advocacia normal, de estudar, qualquer um estuda e qualquer um vai realizar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma audiência em Lajeado, semana passada, de conciliação. Era só conciliação. Normalmente, quem é que vai fazer uma audiência dessa? Um advogado júnior. Ou a gente não dá muita atenção para uma audiência dessa. Mas o que eu fiz? Uma semana antes, entrei em contato com o advogado, pedi para ele falar com o cliente, entrei em contato com o meu cliente, preparei ele, tirei aquelas questões comportamentais, que era a agressividade, falei com outro advogado, ajustei tudo, preparei a audiência e consegui fechar um belo acordo. Então, como eu digo, Rodrigo, quando tu tem esse critério de observação, tu precisa usar ele a teu favor. Colocar as pessoas no ponto. Quando tu tiver uma reunião, tente colocar as pessoas no ponto, para que tu consiga, com aquele escopo, resolver. Então, cada reunião, cada lugar que eu vou, eu preciso ter um escopo. Eu preciso ter o que eu vim fazer nesse local. Eu tô com esse computador aqui. Já ia dizer, o pessoal tá anotando o computador. Eu vim porque eu me preparei para estar aqui. Eu tinha um escopo para estar aqui. Eu sei por que eu vim aqui, né? Pelo convite e também para buscar também reconhecimento, para buscar questões profissionais, né? Então eu me preparei muito bem para estar aqui. Vamos para a segunda, então.
Há mais de 2 décadas no mercado, o escritório se posiciona como um agente de inovação na advocacia. Como você vê a conexão entre a advocacia tradicional e as novas tecnologias que estão revolucionando o setor jurídico? Antes de falar isso, eu já vou te dizer porque isso aí foi a defesa dela que ela fez na faculdade. E eu achei que ela ia até te judiar mais um pouco aqui, porque ela botou um novo sistema, o TCC dela foi essa defesa aí. Então, como tu vê aí a tradicional, o jurídico tradicional com a tecnologia revolucionária hoje no setor? Bom, eu digo para todos os meus clientes, o cliente que fica mais de 45 dias no meu escritório, é difícil ele sair. O que não ficou até 45 dias é porque ele não se adaptou aos métodos. Porque hoje, qual que é a maior dor que um cliente tem do advogado? Eu vou te dizer um que normalmente todo mundo me fala, não tem retorno. É uma... Então a primeira questão que a gente fez, nós temos dentro do nosso contrato prazos para retorno. 48 horas urgente, 5 dias úteis não urgentes. Nós temos um canal onde que essa informação é mandada para o cliente. Então o cliente também tem que ser profissional. Mandar para aquele canal. No momento que ele tem aquele canal, vai para o DPO passa para a mesa que é responsável e ponto. Se alguém me mandar um WhatsApp de trabalho hoje, não vai receber nem o e-mail. O WhatsApp é rede social para mim me familiarizar, conversar. Quer ter o critério profissional, quer os prazos respeitados? E-mail. Esse é o nosso canal. Vai para o e-mail, vai para o DPO e vai ser respondido em 48 horas quando é urgente, até 5 dias úteis quando não é urgente. Então, quer dizer, a gente desacelera o empresário. Ele fica naquela tensão, será que fez, será que não fez? Ele sabe que as questões... Vai acontecer dentro do prazo. Vai acontecer dentro do prazo. E ele vai estar tranquilo. E ainda mais vai ter a governança de saber quem errou. Em algum momento eu posso errar. Em algum momento o meu cliente pode errar. Eu vou provar para ele, foi tu que errou. E se eu errar, sabe o que acontece, Rodrigo? Eu tenho um seguro de 5 milhões. Que não tem problema as pessoas errarem. Eu vou lá e vou pagar meu karma, vou pagar o preço. E eu tenho um seguro para proteger os clientes. Muito. Sabia, eu vou te dizer que tá aí, ó, como a gente aprende no Raizcast. Para mim, eu não sabia que existe isso. É um seguro jurídico, vamos dizer assim. Isso. Se um caso que foi um erro totalmente do escritório, ele vai abonar, ele vai cobrir esse erro. Eu trabalho com advogados jovens, advogados mais velhos, e esses profissionais podem errar, assim como eu também posso errar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso proteger o meu escritório e proteger o cliente. Então existe um seguro. E vou te dizer que isso faz muita diferença, sabe por quê? Eu tive uma advogada que eu vou te dizer que, cara, os grandes problemas da minha vida hoje, que ainda estão sendo resolvidos por uma incompetência dela, de erros, assim, ó, eu vou te dar um exemplo absurdo. Eu vendi um carro para um amigo, ele não pagou, parcelei ainda, porque era para ajudar o cara em 10 vezes, o cara depositou uma vez só, não me pagou mais. Eu fui pedir o carro de volta, não devolveu, e aí eu fui pegar tive que entrar com uma ação na justiça, só que nem orientado pela advogada, e eu sou um cara que, cara, eu sou muito verdadeiro, e eu não... Eu cheguei e disse assim, não, ele me deu os R$800, entendeu? Aí o juiz disse, tu então fez negócio, tu recebeu, tu sabe que o carro eu não recebi até hoje, não me devolveram o carro, não deram busca e apreensão, por isso certo tinha o negócio, e eu tive que ficar pagando todo ano o IPVA do carro que nem era meu e nem estava comigo. São umas coisas que eu não consigo entender por erro jurídico e orientação. Mas se houve o erro, tu tem que saber. Por isso que existe esse critério, né? Que é ordem. Botar uma ordem. Tu tem que ter um canal, tu tem que ser profissional. E totalmente falta do profissionalismo, totalmente falta da orientação. Então a gente traga... Coisas feitas... Então assim, ó, por isso que eu te falei, passou 45 dias e a pessoa entendeu que ela tem que mandar um e-mail, ela tem uma gestão do critério jurídico dela. E tu entendeu que como é ruim no Brasil, quando tu não consegue, isso eu tô te falando anos atrás, quando tu não consegue pagar um advogado bom, ter um advogado bom do lado, o quanto a pessoa é prejudicada. Hoje eu penso muito nisso. Não, mas isso é fácil. Quanto a pessoa é prejudicada. Eu vou te dar um exemplo, então. Eu pensei nisso. Eu pensei tanto que nós temos um plano para médio e microempreendedor. Valor pequeno. Ele vai se autoalimentar desse plano, porque é tudo online. Se ele quiser, mas eu não estou entendendo, eu quero uma coisa superior, ele vai pagar consulta. Ele vai ter um preço justo para poder ter uma informação. Não é aquele valor... Isso é pensar em empreender na área de advocacia. Exatamente. Ele vai ter um preço justo. Escalonando serviços, podendo
Inclusive, pelo que eu entendi, o cara tem quase tudo pré-pronto que ele necessita. Isso. Se saiu daquela anormalidade, existe uma taxa diferente que possa ser feita. Uma consulta. Isso é empreender no negócio. Uma consulta, R$200, R$100. Não preciso, mas tá aqui o documento, tá aqui isso. E todas as reuniões são gravadas. E tem o histórico, para saber se o advogado orientou mal ou orientou certo. Estão gravados, então tem uma segurança completa. Tu não sai, não existe aquela coisa, mas eu te falei, não. Tu me falou, não. Vamos ver na gravação. Vamos ver na gravação lá como é que tá, como que foi orientado. Que legal. Então tu tem uma segurança. É uma organização, assim... São poucos escritórios que têm essa organização. Rodrigo, é simples. Só que tu querer fazer. Fazer. É isso que muda a gente. É ação. Palavras comovem, obras convencem. É isso aí. Vamos para a terceira, então. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje para integrar o desenvolvimento humano com as exigências legais e trabalhistas? Ela veio fundo, né? É o líder. É o líder. Ele tem que se trabalhar. Ele tem que entender que ele é o protagonista responsável de tudo que acontece. Então ele precisa, para subir de patamar, se responsabilizar. Ter a humildade, que humildade não é ser pequeno. Humildade é ter sabedoria e autocontrole. E saber quando não sabe. Isso é humildade. Senão a gente fica se vitimizando. Eu sou humilde. Não, não sou humilde. Humilde é orientar, aquele critério da palavra grega. Eu tenho autoconhecimento, tenho sabedoria, e quando eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. Então eu preciso ter essa humildade. Onde é que eu estou errando? Qual é o profissional que eu preciso acertar? Sabe o que acontece muitas vezes, Rodrigo? Eu tenho minha equipe lá. E aí tem um funcionário que muitas vezes eu chego para fazer plano de cargos e gestão lá. Esse aqui me fez muito favor, esse aqui foi isso, esse aqui me salvou. Eu falo para o empresário, tá, e aí, o que ele te fez a partir de agora? O que ele fez? Ele fez. Se tu fizer esse pacto de mediocridade com ele, tu tá fazendo contigo e com ele. Tu não tá sendo merecedor nem ele de ti, nem você dele. Porque tu tá fazendo ele estagnar. Essa semana eu mandei um e-mail pro meu gerente, que é o meu DPO lá. Quais foram os acertos e erros do ano de 2024 e qual é a perspectiva de inovação para o escritório 2025, primeiro semestre e métrica. Todo ano ele me faz. Eu só cobrei dele para ele marcar essa reunião. Porque esse é papel dele. Eu não posso me acomodar. Ele sempre tem que estar criando. E tu sabe que tu falou isso agora falando no método raiz, na simplicidade. Eu posso dizer que com mais já na história, né, mais de 2.000 funcionários e nenhum caso, vamos dizer, na justiça do trabalho, que realmente é o líder. É a forma que tu trabalha, é a maneira que tu trata as pessoas, é como tu faz. E isso realmente bate muito. Eu trago a vida real, né, do empreendedor. Isso. Sabe o que o empresário é? Vou ter muito cuidado com essa frase. Ele é ilegalmente honesto. Sabe por quê? Porque ele quer ajudar todo mundo. É isso aí. Então ele faz um monte de coisa errada porque ele é bom. Aquela coisa da sociedade, eu sou bom. E aí o advogado tem que trazer o critério e a inteligência dele ser o quê? Legalmente honesto. Isso eu não consigo te ajudar. Isso eu ajudo, porque quando o empresário vence, tudo que está ao seu redor vence. Quando a empresa vence, tudo que está ao entorno vence. Então tu não pode deixar de estar com o empresário. Sabe por que eu estou com os empresários? E eu convido para jantar, eu convido para conversar, porque eu aprendo. Eu aprendo demais. Sabe onde é que tu aprende mais? Com teus clientes. É isso aí. E os teus melhores clientes tu aprende mais ainda. Então assim, ó, eu tenho o escritório lajeado, eu uma vez, 2 vezes por mês eu vou lá, visito. Eles nem me chamam. Eu vou lá e vou fazer uma visita. Vamos sair para jantar? Vamos tomar um vinho? Nem falamos. Às vezes surge muita coisa. Às vezes não surge. Mas buscar. Mas eu não vou lá por causa deles. Eu vou por minha causa. Eu vou aprender lá com eles. Não é por eles. E é bem por aí mesmo. E aí eu te digo, sinto o RaizCast. O RaizCast é justamente por isso. Eu vou lá aprender e é isso que é o mágico do RaizCast. Vamos ver mais uma dela aqui. Na sua visão, qual o papel de um líder dentro de uma empresa quando o assunto é gestão de pessoas? Acabamos de falar. Então essa aqui já cortamos, foi que nós entramos. O escritório tem uma abordagem 100% digital. Ó, ela pesquisou. Pesquisou, já vi. O que é o grande diferencial no mercado jurídico? Como isso permite que o escritório seja mais ágil e eficiente na gestão dos processos? Como essa digitalização ajuda a oferecer uma experiência mais próxima e personalizada do teu cliente? Hoje nós estamos com 15 advogados. E nós temos advogado em todo o Rio Grande do Sul. Então chegou o advogado novo agora, o Rodrigo. Ele recebe um computador, ele recebe o chip dele,
Ele entra no computador dele, tem o escritório virtual dele e tem as demandas dele. Então ele pode trabalhar de qualquer lugar, a hora que ele quer, como ele quiser. Hoje um profissional para entrar no escritório demora 35 dias para estar treinado. Então nós temos tudo ali dentro. E o cliente que passou dos 45 dias e entendeu que nós vamos, além do jurídico, nós vamos dar uma gestão da informação, ele se acostuma, sabe por quê? Em vez de andar 30 minutos para me visitar, vamos fazer uma call, vamos estar gravata. No momento que acabou a reunião, vai o vídeo para ele com uma ata. Tudo através do sistema. É caro o sistema? É caro, mas ele é maravilhoso. Bah. Hoje eu devo estar lá no escritório, hoje, sinceramente, com 2 advogados. O resto está todo mundo aonde, e eu não quero saber onde é que eles estão. Não me interessa, porque eles têm nós temos o prazo 48 horas e 5 dias. E eles têm que entregar. Ponto. Então é um ambiente de trabalho alegre. Eu trabalho num ambiente de trabalho alegre, não tem cobrança. Funcional. Muito bom. O escritório tem um foco muito claro em direito do trabalho, direito digital e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Tá certo? Exatamente. Pô, a guria é muito boa. É muito boa. É porque é minha filha. Mas ela não quer, ela é formada em direito, ela não quer trabalhar lá. Não tem noção o quanto do escritório puxando essa guria aí e ela quer a área criminal, isso. cara. Eu não acredito nisso. Como essas áreas têm ganhado relevância no cenário atual das empresas e quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam para se adaptar a essas mudanças legais? Bom, Lei Geral de Proteção de Dados é gestão, é organização. Eu não conheço empresa que cresce que não seja organizada. Então, quando tu tem essa métrica, tu sabe quem errou, tu sabe quem não errou, tu começa a compreender isso. Isso é o papel do líder. O líder é o protagonista responsável. Ele tem que saber de tudo um pouco, ele tem que estar dentro, tem que saber o financeiro, tem que saber o jurídico. E quando tu tem essas informações organizadas, tu não precisa sair que nem barata tonta. Tá lá a informação. Quando tu for lá, ela tá lá, resumida, organizada. Então a gente traz isso para o cliente. A gente traz essa organização. Todo o meu produto de direito eu tenho que entregar a gestão também. Se eu não entregar a gestão, eu viro um advogado comum. Isso. Como todo negócio, né? É o diferencial. É o diferencial. O Siqueira Advogados preza por uma comunicação clara e uma gestão segura das informações. Como essa filosofia de trabalho contribuiu para o sucesso das empresas que são atendidas pelo escritório, especialmente em tempos de tanta mudança e incerteza do mercado? Ela foi lá no... Assim, ó, pra quem é líder, não tem mercado, não tem governo, não tem ninguém. Ele vai lá e faz. Às vezes o líder, a gente cai numas coisas, porque o governo mudou. Quando a pessoa começa a me falar de política, sabe o que eu pego? Eu pego e vou embora. Eu quero estar com gente que realiza, que vai fazer. E o empreendedor, o líder de verdade, esse vai realizar. Então o escritório quer trabalhar com isso. Quer estar com gente que realiza, sabe por quê? Porque como é bom trabalhar com um cliente que realiza. Por exemplo, conversei com o Wesley hoje. Foi um prazer ligar para ele. Foi um prazer conversar com ele. Assim como outros clientes meus lá de Lajeado e outros clientes que eu tenho prazer. Lá no escritório a gente vê qual o cliente que liga e os advogados pegam o cara pelo braço e vamos trabalhar. Porque é prazeroso. Porque a gente fez a gestão da informação, porque a gente cuidou do psicológico dele, porque a gente dá uma atenção e porque a gente colocou ordem. A gente precisa colocar ordem no negócio. Então todas as pessoas como eu, médico, advogado, psicólogo que trabalha com empresário, a gente tem que colocar ordem. Porque esses caras são fantásticos. Esses caras fazem o que a gente nunca vai fazer. Eu sou um auxiliar do líder. Eu preciso colocar ordem no negócio dele. Eu vou dar um presente também mais pra ti. Tu já chegou aí no Taverna? Não Taverna? Ainda? Taverna, deixa eu me lembrar onde é. Lá na Museartes. Ah, claro, o Henrique, meu amigo, meu cliente, meu irmão. Então tá aqui um já fui lá, gastar. já fui lá. Pô, tu chegou a comer o pudim deles lá? Já fui lá. Ele tem um chefe lá que tem uma cozinha internacional, doces franceses, tudo não, um negócio espetacular. E tem o pudim deles que é muito bom. Já tá aí pra te ir lá gastar. Chegar, Henrique, ó, vim gastar. E tu sabe que ele me indicou um professor de gaita, eu tô aprendendo a tocar gaita de boca. É? Que legal. Isso aí. Show. Então tá o presentinho Taverna pra ti. E o que tu acha de tirar férias, sabe? Gosta de tirar férias, assim? Viaja? Vocês gostam de viajar? Gostamos, cara. É muito bom. Eu vou ter que fazer uma indicação. Deixa eu ver. Que, inclusive, ontem me ligou, não me lembro quem foi que me chamou, e me disse assim, Rodrigo, eu preciso a agência que era das milhas, do cara das milhas, que é a Barão Tour. Aqui tem um voucher para passagem para ti,
Mas o mais importante que eu quero que conheçam a Barão Tour é no sentido, Ricardo, se tu for viajar para o exterior, cara, às vezes a gente vai pegar uma passagem mais barata, fazer alguma coisa, e toda viagem no exterior sempre tem uma coisinha ou outra que precisa de dica. E a Barão Tour, ela é diferenciada. Nossas viagens toda internacional é através da Barão Tour, e depende se é um país que eu não fui ainda, novo, eu já pergunto, é Uber, é táxi, a moeda que eu vou usar, o que precisa para fazer, quais as dicas, região de hotel, isso. Cara, eles entregam tudo. Tu tá lá, deu um problema, a Barão Tour pega, liga. Então eu sempre digo, se for fazer viagem, eu não tô conseguindo lembrar quem me ligou ontem e pediu, porque tinha medicina, Rodrigo, da outra vez me deu um pipinão e eu me lembrei que tu falou da Barão Tour. Toda hora tu tá falando da Barão Tour. E aí ele me pediu o número para comprar a nova viagem lá. Então, tá aí Barão Tour para ti. Olha essa outra pergunta aqui. Como o seu foco em inovação e crescimento, como você vê o futuro da Siqueira Advogado nos próximos anos? Quais são os projetos e desafios que você tem em mente para continuar a evolução do escritório e atender às necessidades do seu cliente de forma cada vez mais eficaz? Acho que essa pergunta bate com a reunião que tu vai ter que tu fez o teu gestor, né? Sim, 2025. mas eu já tenho uma... A gente precisa, antes de colocar um produto, primeiro eu testo na minha empresa. Primeiro eu preciso fazer, sabe como, Rodrigo? Com as mãos. Eu preciso fazer com as mãos. Eu preciso eu fazer, colocar lá dentro, eu fazer. E a gente está desenvolvendo um projeto. E como eu te disse, né, eu não gosto de falar, eu gosto de fazer. Então quando estiver pronto, ele vai acontecer. Se eu falar aqui, eu vou botar tudo a perder. Existe um novo projeto, algo diferente. Sim. E uma coisa que eu aprendi é isso aí mesmo. Tu quer que dê certo? Faça. Não fala. Faz. Faça. E não fala. Faz, porque é isso que vai acontecer. Eu vou te dar esse último presente aqui também. Credo, mas Como eu é vou que sair tu bem já aqui. tá na tua casa, tu já tem parrilla? Ou é uma churrasqueira normal? É uma churrasqueira boa, normal. Mas olha, agora me deu uma sensação boa. Vou te dar uma ideia, eu acho que vai ser muito legal. Esse aqui, volta e meia, tem cliente que tá indo atrás dele. Aqui tem um voucher de desconto, que é Brago Churrasco. Cara, se tu olhar o Instagram deles, indico pra vocês, só dê uma olhada no Instagram dele, Brago Churrascos. Tu vai olhar os tipos de parrigeira pra botar na tua... Cara, te soluciona o teu churrasco lá, porque ele faz personalizado pra tua churrasqueira. Então, se tu quer com uma parrigeira, com grade pra levantar, com comimento, é sensacional. Então, no Instagram, tu dá uma olhadinha, tem esse... Brago já vai ter 2 clientes para ele. Eu sempre indico, pessoal, é sensacional mesmo. Nós estamos chegando nessa reta final do programa, Ricardo, e eu queria que tu deixasse uma mensagem agora para o pessoal, direto à tua câmera ali especial. Qual é a mensagem que tu quer deixar? Pode ser ser humano, pode ser trabalho, de negócio, pode deixar a câmera. Mas antes, eu vou deixar tudo pensando um pouquinho, queria dizer para as pessoas, a clínica da doutora Ana Skin, e aí tu me cobra que eu vou te dar um voucher de desconto lá nessa clínica para a patroa ir lá, porque Dona Jaque vai lá direto na clínica da doutora Ana Skin. E às vezes as pessoas falam, o melhor marketing que tu tem para a clínica da doutora Ana Skin é a Jaque, com a idade dela, com 3 filhos, parece que não muda, tá nova, o segredo é a clínica da doutora Ana Skin. Aí eu não sei dizer para vocês, mas que ela vai na clínica da doutora Ana Skin, ela vai. Então depois tu me cobra esse presente que eu vou te dar para a patroa, esse voucher ali. Mas fica aí a tua mensagem pro pessoal. Rodrigo, eu já falei uma frase que me impacta muito, que é o líder vê e faz. E às vezes tu quer ter uma casa bonita, e aquilo te paralisa, porque tu não tem uma casa bonita. Mas faça, vê e faça. E sabe como é que tu vê e faz? Faça o mínimo justo possível para o momento. A todo momento, no aqui e agora. Muito bom. Queria te agradecer então, Ricardo, o convite aí. Tenho certeza que valeu muito, muitas pessoas, teve coisas que tu falou aqui que, para mim, linkou principalmente. O que do programa hoje me linkou e me deixou assim, diferenciado no pensamento, foi o que tu falou da questão do escritório de vocês, essa diferenciação, essa organização, coisa que eu não imaginava para um escritório jurídico, sabe? É diferente, eu não tinha visto ainda isso aí. Muito legal, tenho certeza que muitas pessoas ficaram assim, preciso ver qual é o arroba do escritório?
O arroba do escritório é @siqueiraadvogados.co. siqueiraadvogados.co. Esse é do Instagram, né? Isso, do Isso, Instagram. do Instagram. É isso aí. Isso. O pessoal mais usa, mais fácil ali. Isso. Então muitos devem estar pensando, tá, mas qual é o arroba? Vou lá ver, dar uma olhadinha. Então agradecer muito essa tua participação. Tenho certeza que hoje eu aprendi muito, o pessoal também. E encerro o nosso programa com a velha frase: fiquem com Deus.